Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Perguntas e Respostas. Nesse programa aqui, eu pego as perguntas mais enviadas por vocês nos meus canais e trago para responder aqui ao longo de uma aula com conteúdo mais aprofundado, com mais informações, com mais conexões, porque eu tenho mais tempo do que eu geralmente teria dentro de um stories, dentro de um post, dentro de um texto simples ali, para tratar um assunto que eu considero mais complexo, que eu poderia ajudar mais, entregando mais valor para vocês. Então, por isso é sempre importante que vocês enviem suas perguntas, suas dúvidas, suas curiosidades, porque além de responder naturalmente aonde vocês enviaram a pergunta ali de maneira simples, rápida, eu posso trazer também algumas dessas perguntas para cá, para esse programa, a fim de detalhar um pouco melhor ali, tá? Então, eu sou Mesgar Abrão, investidor qualificado, especialista em finanças e banking. Quem aprende não depende. Nosso tema de hoje é uma pergunta que eu recebi de um dos seguidores, que dizia exatamente o seguinte: quando investe em ações, onde é melhor buscar informações sobre a empresa comprada? Então eu decidi, a partir dessa pergunta, formular, que é o nome do nosso episódio, né? A pergunta, formular aí um tema específico, que seria como escolher uma ação para poder investir. Porque olhar, né? Se eu simplesmente compartilhasse com vocês as ferramentas que eu utilizo para olhar as informações das empresas, seria bom para quem já tem uma noção do que olhar. Mas talvez para muitos de vocês isso não faça muito sentido. Vocês vão entrar lá, vão ver várias informações e não vão saber por que aquilo é útil ou não, ou porque vocês deveriam estar fazendo aquilo. Então eu decidi trazer aqui para esse programa para ter a oportunidade de explicar um pouco mais para vocês aí. Então, para começar nosso programa aqui hoje, né? E não se preocupem, no final eu prometo, no primeiro comentário aqui, eu vou deixar a lista de sites que eu utilizo e vou falar no finalzinho um pouco por que eu utilizo esses sites e outros canais que vocês também podem utilizar para obter as informações das empresas que vocês estão querendo investir aí antes de comprar uma ação da empresa. E percebam que a pergunta fala muito sobre ações, e aí eu quero falar o que é uma ação primeiramente, né? Então, a ação nada mais é do que um pequeno percentual do capital social de uma empresa. Então, as empresas que são abertas, né, que estão listadas em bolsa de valores, elas pegam esse capital que elas têm e elas dividem em pequenas frações. E essa fração representa uma ação que é negociada no mercado de capitais. Então, a ação nada mais é do que um pequeno pedacinho do capital da empresa. Então, ao adquirir uma ação, você se torna dono de uma pequena parte do capital social daquela empresa. E é isso que faz a grande diferença quando vocês leem nos noticiários, nas pesquisas, nos estudos, o que é um acionista majoritário e o que é um acionista minoritário. Então, um acionista majoritário é aquele que detém ações o suficientes para fazer ele deter maior parte do capital daquela empresa. Então, ele se torna meio que o dono da companhia, ele detém a maior parte do capital dela. E os acionistas minoritários são aqueles que detêm pequenas parcelas do capital da empresa, né? Então, eles não detêm ali um grande poder de decisão dentro da companhia de maneira individual, porque individualmente cada um deles detém um pequeno percentual do capital da empresa ali. Então, quando você tem ações, você tem um pequeno percentual do capital da empresa. Como você faz para ter muito? Comprando muitas ações, sendo dono de muitas ações daquela companhia. Uma coisa que eu quero aqui também explicar é a confusão que as pessoas fazem entre ações e bolsa de valores. Geralmente existe uma tendência de você conectar esses dois como se fossem a mesma coisa. Então, quando alguém fala, vou investir na bolsa de valores, as pessoas pensam, ele investe em ações. Ou quando a pessoa fala, vou investir em ações, as pessoas pensam, ele investe na bolsa de valores. E é importante você entender que existem diferenças entre essas duas. Então, como eu expliquei, ações é uma parte do capital da empresa. Bolsa de valores é o local que essas ações são negociadas. É o local onde o registro de tudo isso é mantido. Para saber que o Mesger detém um pequeno percentual desta empresa, né, que hoje vale tanto para ele, que hoje representa tanto do patrimônio dele. Então a bolsa de valores ela é algo maior do que as ações. O mercado de capitais ele é maior do que as ações. As ações são um dos ativos que são negociados dentro das bolsas de valores. Então existem outras coisas que são negociadas dentro das bolsas de valores também. Fundos de investimento imobiliário,
Você também tem títulos do governo que são negociados através da Bolsa de Valores, são mantidos os registros pela Bolsa de Valores. Então, existem ativos que são negociados pela Bolsa de Valores que não são somente as ações, tá? Então, é importante você saber a diferença entre esses dois e quando você fala que você investe em Bolsa de Valores, não necessariamente você investe em ações. Isso é importante para te aproximar do mercado de capitais, para te aproximar da Bolsa de Valores e você entender o papel de uma Bolsa de Valores e os diversos ativos que passam dentro dela, que são negociados, mantidos e organizados por uma Bolsa de Valores. Tudo bem? Existe mais de uma bolsa de valores? Hoje, no Brasil, não. Já existiu? Já. A história do mercado de capitais da bolsa de valores aqui no Brasil se iniciou lá no século XIX, lá atrás. E a gente tinha duas grandes bolsas de valores quando tudo isso começou lá atrás. Uma bolsa de valores no Rio de Janeiro e a segunda bolsa de valores em Salvador. Essas eram as duas grandes bolsas de valores que a gente tinha quando tudo isso começou. Então, esse mercado passou por um amadurecimento ao longo do tempo e outras bolsas de valores surgiram mais para frente depois disso, como, por exemplo, a Bolsa de Valores de São Paulo. E aí, ao longo do amadurecimento desses mercados de capitais, a centralização dos recursos nas grandes capitais, a Bolsa de Valores de São Paulo foi ganhando força, né? Existiam algumas outras empresas também que faziam o registro dessas transações, como a CETIP, e no fim das contas houve uma consolidação de tudo isso, né? E aí existe a bolsa que nós temos como nós conhecemos hoje, que é a B3, que é a única bolsa de valores no Brasil e que também cuida de outras coisas, como balcão e outras negociações para esse mercado de capitais que são importantes, registros e presta inclusive serviços para as empresas através de fornecimento de dados, de informações e tudo mais. Lembrando que a bolsa ela é regulamentada pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários, que é um órgão do governo que mantém aí toda a legislação, toda a regulamentação necessária para você poder manter esse mercado funcionando, para que ele seja seguro e estável. Porque para um país ter um mercado de capitais maduro, pungente, forte, é ótimo, porque é um local onde as companhias podem buscar capital para os seus negócios, dinheiro, para que elas possam investir e crescer mais. Obviamente, várias companhias crescendo faz bem para o país, porque isso gera aí resultados para o país, gera emprego, gera distribuição de renda, enfim, todas as coisas que são importantes economicamente para um país. Por isso, esse é um mercado que é incentivado, que se deseja que ele amadureça mais e que mais pessoas façam parte dele, né? Agora também tem muitas armadilhas, muitas coisas que acontecem que você como investidor precisa entender para você poder fazer bons investimentos para você, para sua carteira. Você tenha confiança naquele investimento e que você alcance o seu objetivo de acelerar a sua liberdade financeira, tá? Então, ao longo dos anos aí, desde o início, né, a gente passou por toda essa consolidação, teve momentos de boom, teve momentos de queda, de desconfiança, né? Teve momentos de problema com as empresas por causa de fraude. A empresa falava que estava tendo um resultado, e aí quando você ia ver não era o resultado que ela estava tendo. E aí, num determinado momento, né, a bolsa no Brasil também começou a perceber empresas indo para o exterior, elas queriam negociar as ações dela fora do país, em mercados que são maiores, mais maduros, ou seja, é mais fácil, você tem mais capital disponível para você poder captar, para poder financiar os negócios, e obviamente quando as empresas foram para fora, elas precisaram começar a se adequar às legislações que existem lá fora, que já eram mais sérias, mais restritas, mais duras, e aí, quando foi percebendo esse movimento de empresas lá fora, começou-se a importar um pouco dessas boas práticas aqui para dentro do país, para que você tivesse um mercado de capitais seguros também. E aí, retornar a confiança dos investidores nos resultados que as empresas reportam, para que eles comprem as ações, para que esse mercado seja um mercado disponível e que você mantenha esses recursos, essa riqueza aqui dentro do país, gerando resultados para cá, tá? Então, várias coisas aconteceram ao longo desse tempo até a gente chegar hoje. Existem falhas? Ainda existem muitas, né? E é um mercado que vai se aprimorando e crescendo cada vez mais aí. Mas uma vez ou outra acontece grandes escândalos, como a gente teve recentemente o caso da Americanas, por exemplo, né? Um rombo gigantesco que não estava sendo reportado pelos seus resultados, e isso levava os acionistas, as pessoas que investiam nela, a tomar uma decisão errada, porque você acreditava que a empresa tinha um resultado e avaliava ela de uma maneira, e aí na verdade se descobriu depois que ela tinha um outro resultado,
Isso obviamente impactou no preço dela, de como ela é avaliada, né? E isso fez o valor das ações caírem muito. Bom, então, só lembrando, hoje no Brasil existe só uma bolsa de valores. Ah, tem algum exemplo de algum lugar que existe mais de uma bolsa de valores hoje? Sim, o mercado americano é um exemplo muito forte disso. Você tem a bolsa de valores de Nova York, com o índice Dow Jones lá, que é muito forte, é uma referência mundial. Você também tem a bolsa que chama de Nasdaq, que é uma bolsa mais focada em empresas de tecnologia, né? Empresas que oferecem serviço de tecnologia ali. São duas grandes bolsas, dois grandes índices, mas são bolsas separadas nos Estados Unidos, por exemplo, é um exemplo. É um país que tem mais de uma bolsa de valores ali negociando. Tudo bem? Bom, legal. Então, começando essa introdução aí, né, a gente falou um pouco sobre o que é uma ação, qual que é a diferença entre ação e bolsa de valores, e se existem várias bolsas de valores, né, a história um pouco da bolsa de valores aqui no Brasil, as velocidades começou, a consolidação, momentos de desconfiança, momentos de certeza, o amadurecimento desse mercado ao longo do tempo. E aí agora a gente desce um pouquinho para o motivo do porquê investir em ações, né? Uma vez que você entende o que é uma ação, você deve investir em ações, porque ações devem fazer parte do seu portfólio, da sua diversificação, da sua estratégia aí para acelerar a sua liberdade financeira. Ações elas são importantes porque é uma maneira de você entregar uma parte do seu capital para pessoas mais competentes que você para fazer aquele capital se multiplicar. O que eu quero dizer? Existem várias empresas de sucesso aí no mundo que são extremamente competentes na criação de produtos, na criação de serviços, na criação de estratégias para fazer o capital render. E quando você tem a oportunidade de participar dessas empresas, você pode entregar parte do seu capital para fazer render através dessas pessoas. Então, por mais que a gente se esforce, a gente não vai ter as melhores ideias do mundo o tempo todo. A gente não vai ser o melhor do mundo em todas as áreas, em tudo. Então, uma maneira de você potencializar o crescimento do seu capital para acelerar a sua liberdade financeira é entregando parte dos seus recursos para pessoas que são mais competentes que você em fazer o seu dinheiro render mais. Então, esse é um dos motivos pelos quais você deve ter ações na sua carteira, né? Você deve escolher boas empresas, obviamente respeitando, a gente vai falar um pouco de fundamentos daqui a pouco, mas esse é um dos motivos porque é importante você investir em ações. Porque certamente você vai poder participar de negócios e coisas pelas quais você não teria chance de entrar. Então existem segmentos, por exemplo, que para você abrir um negócio lá dentro, você precisa de muito dinheiro. Você sozinho não vai ter como tirar a oportunidade que aquele setor vai oferecer de crescimento ao longo dos próximos anos. Mas quando você compra ações de uma empresa que está lá, ou que já começou e conseguiu entrar, já conseguiu captação de recursos, você consegue tirar proveito desse crescimento sem necessariamente ter que fazer todo o esforço de investimento necessário para criar algo dentro daquele segmento, né? Então, por exemplo, você quer buscar proteção da variação cambial, das questões econômicas do mundo em metal, em ouro, por exemplo, é algo importante. Você criar uma empresa de extração de ouro a um nível que seja economicamente viável, você precisa de muito dinheiro, muito maquinário pesado, precisa de terra, precisa de muitos empregados. Como você vai fazer para tirar vantagem disso? Como você vai ficar comprando ouro já extraído? Você vai ficar guardando isso? Muitas vezes um jeito de você fazer isso é comprando ações de uma empresa que já extrai ouro, que já procura ouro, né? Tem bons resultados fazendo isso e que tira proveito disso. Essa é uma maneira que você se protege. Quando tudo mais vai mal, geralmente os papéis daquela empresa vai bem. Por quê? Porque como ela extrai o ouro muito bem, o valor do ouro subiu e significa que o resultado dela vai melhorar. É uma maneira pela qual você pode se expor a isso. Você consegue adentrar esse mercado sem precisar fazer os investimentos necessários para criar algo desse mercado. Por isso é importante investir em ações e por isso é importante entender esse fundamento, essa estratégia de como você tira benefício de ter ações na sua carteira e quais ações você vai escolher estrategicamente para fazer seu patrimônio crescer, para se expor a algo que é bom para você e ao mesmo tempo se proteger de coisas ruins que podem acontecer. Você cria uma estratégia com ações também para isso, que é muito importante. E por que você tem que investir tempo estudando uma empresa antes de comprar as ações dela? Porque você tem que entender como aquela empresa está indo. Então, existem
duas grandes escolas de análises quando a gente fala de análise de ações, tá? E de estudar uma empresa e um negócio para comprar as ações dela ou não. Uma é muito boa e funciona muito bem para o curto prazo. E a outra é melhor para decisões de longo prazo. A que é mais focada no curto prazo chama-se a Escola de Análise Técnica. Ela estabelece modelos estatísticos, ela olha para gráficos, para dados matemáticos, mostrando oportunidades de você ganhar dinheiro no curto prazo. Então, o que ela olha, por exemplo? Ela não fica olhando para dados da empresa, para dados do setor do negócio, mas ela olha para o comportamento histórico de uma ação, tem um modelo estatístico matemático formado para aquilo e percebe que existem momentos em que há um comportamento padrão das pessoas comprarem ações, o que gera uma valorização das ações daquela empresa. Isso gera, então, se você compra naquele momento que você sabe que esse comportamento vai iniciar, você pode fazer um dinheiro. Por quê? Porque você comprou no momento em que esse tipo de guinada acontece e você consegue vender quando a guinada está chegando perto do que o modelo estatístico fala que aqui as pessoas começam a vender. E aí você ganha dinheiro nessas variações de maneira constante, em investimentos de curto prazo ou curtíssimo prazo. É isso que muitos day traders, que a gente chama pessoas que negociam uma ação diariamente, então compra e vende ações no mesmo dia buscando aproveitar essas variações, ou oportunidades de curto prazo ali. A gente está falando de semana, de dias, semanas ou mês, no máximo, sabe? 2 meses no máximo. Não muito mais do que isso, quando você percebe a oportunidade de entrada e de saída. Então, essa escola técnica é muito boa para olhar os gráficos, para olhar esses dados. E esse é um ponto forte dela, porque você não depende de muitas outras informações. Você consegue fazer ali uma decisão baseado em dados que estão ali de histórico disponível para você fazer isso. E qual que é o ponto fraco disso? O modelo matemático, por mais que ele seja bem feito, bem estruturado, o modelo estatístico, ele não consegue prever todas as variáveis que podem acontecer, principalmente as de mudança brusca. O que eu estou falando? Muitas vezes você percebeu, a empresa chegou num ponto que geralmente existe um movimento de compra que faz o preço subir. Mas e aí você decide comprar, você entra. Só que naquele momento estoura uma notícia que o governo acabou de lançar um imposto novo para o setor que aquela empresa está. Ou estoura um escândalo que aquela empresa, em vez de ter uma dívida de 5 milhões, tinha uma dívida de 20 bilhões. O modelo não consegue prever esse tipo de coisa. Então, por mais que tenha chegado ali uma informação nova que não foi prevista, muito provavelmente vai levar o preço mais para baixo. Né? E aí, nesse modelo, além de se prever os ganhos, também já se espera um percentual de perdas. Então, já se deixa programado que você, olha, se cair até aqui, a gente vai vender, vai assumir a perda e vida que segue. Vamos minimizar o estrago e vamos para a próxima jogada. Ou seja, as pessoas que olham muito para as análises gráficas, né, para o modelo, para esse modelo de estudo, de análise de ação, está buscando, no fim das contas, ganhar mais do que perder. Ponto. Tá? Então, vai negociar várias ações num ritmo mais acelerado e no final das contas você espera sair com um saldo positivo disso. Então, esses são pontos fortes e pontos fracos da escola de análise técnica. E a outra escola, que é mais voltada para o longo prazo, é uma escola de fundamentos. Né? Então, ela olha para uma empresa de maneira mais ampla. Ela olha para o setor que essa empresa está inserida. Esse é um bom setor, é um setor resistente a mudanças bruscas, é um setor pouco dependente de políticas públicas, de incentivo, é um setor que tem futuro, que está indo bem, ou que está vendo seu futuro se acabar em breve, é um setor que vai deixar de existir, que vai ser enfraquecido por outras coisas que estão surgindo. Além disso, olha para conceitos econômicos, micro e macroeconômicos. Como que a economia do país está indo? A economia afeta esse setor dessa empresa e acaba afetando os resultados dessa empresa. O cenário político afeta, como que ela lida com essas mudanças bruscas. Então você olha para uma empresa de maneira muito mais ampla, completa. Isso é ótimo para o longo prazo. Você não se preocupa tanto com variações de curto prazo. Você olha mais, desde que os fundamentos se mantenham e mostre que aquele é um bom setor, que aquela é uma boa empresa, tudo bem, uma coisinha ou outra acontece, o preço sobe, o preço cai, mas você sabe que no longo prazo aquilo é muito rentável, muito proeminente, aquilo vai crescer. Então você deixa o tempo fazer seu trabalho de elevar o capital daquela empresa, de elevar os resultados daquela empresa e, consequentemente, te arrastar junto para cima também. Né? Você tendo uma parte do capital daquela empresa, você vai ver o valor das suas ações aí crescer ao longo do tempo.
Então esse é um modelo ótimo, porque você olha muito mais do que os dados matemáticos ali e você trabalha com uma coisa que é mais tranquila, menos pilhada, com menos necessidade de acompanhamento diário, olhar os gráficos a cada instante, de ficar estabelecendo ordem de compra e de venda, um ritmo menos frenético, mais perene e constrói um patrimônio no longo prazo. Qual que é o ponto fraco dessa escola? É difícil você angariar todas as informações que podem afetar uma empresa também, né? Então, por mais que você olhe, né, para o setor da empresa, que você olhe para a economia, que você olhe para a política, que você olhe para a empresa em si, os gestores dela, como eles performam, como eles estão indo, qual que é o jeito de pensar deles? São bons, são gestores capacitados, estão preparados para os desafios, estão tomando boas decisões, estão preparando essa empresa para o futuro, porque ela dá bons resultados hoje, de acordo com a análise. As coisas mudam muito ao longo do tempo. Essa é uma empresa que a gente está percebendo que os gestores estão preparando ela para o futuro, ela está se transformando, está se mantendo relevante, o negócio continua crescendo. Então são coisas que você olha de maneira mais completa, né? Mas é difícil de você conseguir também olhar todas e juntar todas as informações. Por isso essas ferramentas que eu vou falar para vocês aqui ajudam um pouco nisso, ajudam um pouco a organizar e unir o máximo de informações possíveis para te ajudar a tomar uma decisão. Mas já garanto para você que é impossível você conseguir achar tudo. É, e por isso que a gente fala que todo investimento tem um pouco de risco. Tá? E aí é importante a gente pensar, tá, mas é legal. Então a gente entendeu que as ações são importantes para poder participar de um setor, de uma empresa, de algo que eu não conseguiria entrar, porque você não teria capacidade financeira de criar um negócio dentro daquilo. Eu consigo tirar proveito daquilo, na verdade, comprando parte do capital de uma empresa que está inserida naquele negócio. Eu citei o exemplo do ouro aqui. É, por que investir em ações consegue acelerar a sua liberdade financeira? Como eu citei os negócios aqui, né, e eu falei de grandes empresas, eu quero te contar uma coisa. Não existe nada mais rentável do que um negócio bem sucedido, tá? Por isso que é muito comum, tá na moda hoje as pessoas falarem de empreendedorismo. Verdade. Quando você consegue montar uma empresa, um negócio bem sucedido, eu prometo para você que não vai ter nenhuma aplicação financeira que vai conseguir ser tão rentável quanto isso. Então, por que investir em ações acelera a sua liberdade financeira? Porque te dá a chance de participar de negócios rentáveis, de boas ideias, de bons negócios que surgem a todo instante. E no mercado de capitais, buscam uma maneira de financiar suas operações, de crescerem, de expandirem ao longo do tempo. Então, existem grandes exemplos no mundo, por exemplo, né? Quando você pega uma Apple, quando você pega uma Microsoft, quando você pega um Google, quando você pega uma Amazon, são empresas que tiveram grandes ideias, boas sacadas, que criaram mercados totalmente novos, que geraram muito resultado. E se você tivesse comprado uma ação dessas empresas lá atrás, hoje elas valem muito mais do que elas valem. Quando você olha para o longo prazo e você, através dos fundamentos, percebe boas oportunidades, isso te dá a oportunidade de participar de negócios bem-sucedidos que vão acelerar e muito a rentabilidade e a sua liberdade financeira. É por isso que investir em ações consegue acelerar a sua liberdade financeira. Falando que você tem que pegar todo o seu capital em ações com base nessas premissas, você tem que manter uma estratégia diversificada, porque, como eu disse, é impossível você prever todas as coisas que podem acontecer. Mas se você escolher colocar todo o seu patrimônio, todo o seu esforço só nas taxas de juros que os bancos pagam, não é que você não vai alcançar a liberdade financeira, você vai. Nas taxas de juros que só o governo paga, você vai. Vai demorar mais tempo. Você vai precisar de mais aportes, de mais tempo para talvez chegar no valor. Então, investir em ações pode ser um atalho, desde que seja bem feito, equilibrando os riscos, escolhendo bons negócios, negócios que você acredite, negócios que você conheça. Pode servir como um atalho para você acelerar a sua liberdade financeira, para você depender somente dos 12% ao ano que as taxas de juros vão te pagar em média.
Então, vou aqui só citar um exemplo que acabou de acontecer recentemente no ano de 2023, a taxa Selic manteve aí uma média, vamos dizer que líquido as pessoas conseguiram aí de 12 a 13% no ano. Só em novembro e dezembro a Bolsa de Valores rendeu quase 20%. Então, obviamente, teve anos que foram catastróficos. Mas por isso que você precisa diversificar. Mas ter boas ações, principalmente quando você olha para o longo prazo, ações num ano ou outro, por causa de uma coisa catastrófica que aconteceu, crítica, um burburinho, uma eleição, uma coisa que acontece, vai tirar seu foco, não vai diminuir o resultado daquela empresa ao longo do tempo. Não vai continuar gerando resultado, sendo isso vai te levar para cima, consequentemente. Então essa é uma maneira de você acelerar a sua liberdade financeira. E por isso que você deve investir em boas ações. Tá? Então se você não investir, o que vai acontecer? Simplesmente você vai demorar mais para talvez alcançar a sua liberdade financeira. Só tem que ser uma decisão consciente. Eu não estou falando para você que você tem que fazer. Mas tem que ser uma decisão consciente de que você vai depender das taxas de juros do país. E você vai precisar ver seu patrimônio multiplicar ou você vai viver de um rendimento que só depende dos resultados ali que aqueles juros vão gerar para você. Como você está 100% concentrado naquilo, você tem que entender que pode ser mais devagar. Não é impossível, mas só talvez demore mais tempo. Mas também vai te dar menos dor de cabeça, você vai ver menos variações, menos problemas. Talvez a única dor que você vai ter é de que, poxa, olha, esse ano a bolsa rendeu tanto e eu não tinha nenhum pedacinho lá para me aproveitar disso. Aí você vai sentir um pouco de dor, mas tem uma frase ótima no mundo dos investimentos que é: o investidor é um eterno arrependido. A gente sempre se arrepende de oportunidades que a gente deixou de fazer, que a gente não aproveitou. É normal. Seja porque você entrou tarde demais, você não entrou, seja porque você saiu cedo demais, saiu tarde demais. Então, o investidor é um eterno arrependido. Não sofra com isso, só tem que ser uma decisão consciente sua de saber que você está escolhendo um caminho um pouco mais longo, que talvez demore mais, mas também nos anos de catástrofe, quando tudo cai, você também vai ser aquela pessoa que está andando tranquila, que está dormindo super tranquila, porque você não vai ver seu patrimônio variando tanto para baixo assim, tá? Bom, acho que a gente falou bastante aqui então sobre as escolas, os fundamentos, né? A gente falou por que investir em ações é importante, a gente falou como estudar uma empresa, né? Por que é importante as duas escolas que existem, foco no longo prazo, foco no curto prazo. A gente conseguiu falar aí como as ações conseguem acelerar a sua liberdade financeira e o que você perde não investindo em ações. Uma dica que eu sigo, que eu sempre gostei, que eu queria muito compartilhar com vocês é: invistam em negócios e empresas que tenham conexão com vocês. Sei que muitas vezes a gente trata os investimentos como algo meramente matemático. Qual é a melhor rentabilidade? Não faz isso. Olha coisas que têm conexão com você, assuntos que você goste, setores que você goste, que você tenha curiosidade. Mas por quê? Por que fazer isso? Isso vai te ajudar a fazer boas análises. Quando você gosta do assunto, quando você se interessa pelo que aquela empresa faz, pelo setor que ela está inserida, como a economia afeta ela, isso fica muito mais fácil, muito mais prazeroso você sentar e ler sobre aquilo, você estudar sobre aquilo, para você tomar uma decisão de investir mais ou não naquilo. E aí, a partir do momento que você entende de maneira mais macro as coisas que afetam aquele negócio, aí você desce mais para o micro, você olha para o negócio em si. Como que aquela empresa está performando? Quais são os resultados dela? Ela tem dado resultado nos últimos anos? O resultado é rentável? Tá? Ela rende mais do que a taxa de juros, por exemplo? A oportunidade ela rende menos? O negócio dela operacionalmente é rentável ou não? Ela dá prejuízo, mas no final ela dá resultado, porque ela investe dinheiro no mercado financeiro e isso que está salvando o resultado dela. São coisas que você começa a entender. Então você começa pelo macro e vai descendo para o micro até você chegar à análise do negócio em si, para entender se aquilo é um bom negócio. Então você vai pesquisar e entender, opa, esse setor é promissor, eu gosto, tem conexão comigo. Eu sou uma pessoa que gosta de coisas sustentáveis. E aí, quais são as empresas que trabalham hoje que mexem com coisas? Sou uma pessoa que gosta de mercado financeiro, de finanças, essas coisas. Pode olhar para o setor bancário. Quais são boas empresas que estão lá dentro? O que elas estão fazendo?
têm conexão com o que você pensa, né? Elas fazem algo e aí você vai e olha pro negócio. Pô, esse negócio aqui, dentro desse setor, tá indo bem, tá indo mal, controlado, não tá controlado. E aí você consegue ter mais subsídios para tomar uma decisão que vai te fazer sentir confiança, principalmente se sentir confortável. Isso vai ajudar você a acelerar a sua financeira. Por quê? Porque você vai fazer análises melhores, profundas e mais completas. Isso vai te ajudar a errar menos e vai te ajudar quando você errar, você vai saber aonde você errou. Isso te ajuda a melhorar. Agora, se você vai sempre pela rentabilidade, você vai olhar números, você não vai procurar sobre aquele setor, sobre outras oportunidades. Às vezes dá certo, às vezes não dá errado. Quando dá errado, você não entende bem onde que errou, porque você não tem toda a informação, você não estudou tanto sobre aquilo. Quando dá certo, você, deu certo, ótimo, maravilhoso. Então, essa é uma dica que eu dou. Busque por setores e coisas que te agradam. E aí você olha, se aquele é um bom setor, é um setor proeminente, é um setor que tem futuro, setor que está crescendo, e aí você desce depois para o negócio. Essa empresa aqui específica tem isso, faz isso, é rentável, não é rentável? Para você poder tomar uma decisão de investir nela ou não, tá? E aí eu acho que uma coisa legal da gente fazer é por onde começar. Como que você faz? Recentemente eu soltei um conteúdo aqui para falar sobre perfil, então saiba, conheça seu perfil. Quem é você? Como você lida com grandes variações? Né? O que você está buscando? Quais são os seus objetivos? Você precisa do dinheiro em qual prazo? Isso vai te ajudar a escolher o modelo de análise que você vai fazer. Se é uma pessoa muito pilhada, ansiosa, nervosa, estressada, certamente não recomendo você trabalhar na bolsa de valores com curto prazo. Você vai ficar muito ansioso, olhando gráficos, vendo o negócio caindo, subindo. Não vai fazer bem para você trabalhar com isso. Você deve, obviamente, olhar para o longo prazo, buscar setores que são mais resistentes a variações econômicas, a questões políticas que influenciam menos, setores que conseguem reajustar seus preços com base na inflação, isso garante a manutenção do poder de compra para aquele negócio, então é um negócio que vai continuar crescendo ao longo do tempo. Olha, esse negócio é bem administrado. E aí, independente de pequenas quedas ou grandes subidas, porque acontece algo grande ou não no mercado, você sabe que aquela empresa vai continuar crescendo ao longo do tempo. Então, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer seu perfil, né? Quais são os seus objetivos, para você escolher setores e empresas que estão alinhadas aos seus objetivos e ao que você está buscando. Então, você quer viver de dividendos? Você quer viver de renda? Você precisa de empresas que são fortes geradoras de caixa e que distribuem seus lucros. Né? Você tem aqui exemplos de grandes empresas, por exemplo, como Apple, Google, coisas geram muito resultado, mas elas distribuem zero. Elas reinvestem tudo no negócio. Então, se você quer dinheiro pingando na sua conta, por exemplo, apesar de ser um setor maravilhoso, não é uma boa empresa para você investir, porque não vai pingar dinheiro. Você vai ver seu patrimônio crescer ao longo do tempo. O valor dessas empresas vai crescer muito porque elas são ótimas em fazer as coisas crescerem. Mas elas estão reinvestindo tudo que elas ganham. Elas não estão distribuindo nada. Precisa tomar uma decisão do que você vai fazer. Qual que é o seu objetivo? Isso vai também influenciar em como você vai tomar uma decisão após uma análise de investir ou não naquela empresa para você montar os seus fundamentos. Então, a despeito do que o mercado coloca de fundamentos importantes para você olhar, é importante que você tenha os seus fundamentos, pelo que faz sentido para você também. Você completa com o que o mercado tem, isso te ajuda a fazer análises que são extremamente poderosas, extremamente personalizadas para você. Não estou falando que vai dar certo 100% das vezes. Estou falando que quando der errado, você sabe onde deu errado. Te ajuda a melhorar, te ajuda a seguir em frente sem grandes dores, sem grandes estresses, tá? Depois disso, você precisa procurar um canal para fazer esses investimentos. Os bancões, as corretoras de valores disponibilizam aí um canal para você mesmo ir lá e comprar as ações. Numa próxima aula a gente pode até, se vocês quiserem, comenta aqui, pode fazer uma demonstração prática de como comprar e vender uma ação, por exemplo. Mas o que eu mais falo, o mais importante, não pode aceitar taxas nem tarifas. Hoje, até mesmo os bancões, as corretoras dos bancões não cobram tarifas nem taxa. Então, não faz sentido você pagar isso para poder investir dentro da Bolsa de Valores. Lembrando que na Bolsa de Valores você não vai comprar só ações. Existem outras coisas que você pode comprar também, como fundos de investimento imobiliário e outras coisas que são negociadas aí e mantidas pela Bolsa de Valores, tá? E aí eu acho que esses são os dois grandes passos que você precisa para começar. Avaliar seu investimento, os seus objetivos, o seu perfil
depois criar aí uma conta numa corretora, mesmo que você não vá fazer nenhum investimento agora, crie, acesse, pergunte no seu banco qual que é o site da corretora, entre lá, acesse, olhe. Se você não clicar em comprar, você não vai gastar nada. Você pode fuçar à vontade ali que nada vai acontecer. Não vai gastar dinheiro, não tem nenhum perigo nisso. É só não clicar em comprar e digitar a sua senha. De resto, você pode mexer à vontade, se familiarize com aquele ambiente. Olhe aqueles números mudando, mexendo, vai ter valor de compra, valor de venda. Começa a olhar os jargões. Ficou com dúvida? Pergunta aqui para mim o que que aquilo significa, eu respondo para você. É bom você se familiarizar com aquele ambiente para você sentir confiança quando você for fazer os investimentos ali, tá? Ah, onde eu vejo que as pessoas mais erram quando elas pensam em elas acham que ações é um ambiente inóspito, e aí isso faz duas coisas. Ou elas entram na loucura, sem fazer nenhum tipo de avaliação, sem entender os riscos, sem entender o setor que ela está investindo, no papel que ela está comprando, só porque alguém deu uma recomendação de que aquele papel vai valorizar. Sem saber se aquilo faz sentido para ela, se ela está de acordo com aquelas informações e com as condições que aquilo está sendo negociado ou não. Ou ela cria uma aura de medo em torno da bolsa de valores e fala: eu nunca vou entrar lá porque é muito arriscado. Não necessariamente é tão arriscado assim, depende do setor que você escolhe, do papel que você compra. O que você está investindo dentro da bolsa de valores? Às vezes você está na bolsa de valores e você não está comprando ação, comprando fundo de investimento imobiliário. Você está negociando papéis do tesouro dentro do seu home broker ali que passa pela bolsa de valores. Você não está mexendo com nada de ações. Então, não se afaste desse ambiente. Tente compreender ele e conhecer ele primeiro. Onde eu vejo as pessoas mais erram. Ou elas entram na loucura, ou criam uma aura de medo em torno das ações e da bolsa de valores, a ponto de nunca colocar o pé lá para saber como é o ambiente. Bom, pessoal, acho que a gente passou aqui por vários assuntos. E aí, como que eu faço isso, né? Então, basicamente o que eu contei para vocês aqui. Eu escolho um setor pelo qual eu me interesso, pelo qual eu gosto, pelo qual eu tenho conexão. E aí eu avalio se aquele é um setor proeminente, se é um setor que tem futuro, que faz sentido, que contribui para as coisas que eu acredito. Uma vez que eu entenda que ali existe uma boa oportunidade, eu desço para o próximo nível e começo a olhar para os negócios, para as empresas que existem ali dentro daquele setor. Quem são os novos entrantes, quem não são os novos entrantes, quais estão performando bem, quais estão performando mal, quais estão fazendo boas guinadas, quais estavam bem e estão começando a piorar, quem são os gestores dessas empresas, o que eles estão fazendo, quais são as notícias sobre eles, política afeta, economia afeta, como que isso afeta o negócio deles, essas pessoas, qual é o histórico, quais são as perspectivas para o futuro que eles têm. Essa empresa é uma empresa que dá para ver que está se renovando ao longo do tempo, é uma empresa que está bem hoje e por estar mandando super bem não está fazendo nada para o futuro. Sinal de alerta. É assim que eu faço. E aí eu busco sites para poder ter informações sobre essas empresas, onde eu coloco ali o nome da empresa, o código que ela é negociada na bolsa de valores, para ter acesso aos dados dela, para olhar principalmente qual é o valor da empresa no mercado de ações e, por exemplo, qual é o valor do capital social dela ou dos resultados dela. Ela está sendo negociada muito acima do que ela gera de resultado ou não, ela está sendo negociada abaixo. Se ela está muito acima ou está muito abaixo, por que o mercado está olhando que está precificando ela abaixo ou acima? O que está acontecendo? Isso gera uma oportunidade ou isso é um sinal de alerta do qual eu devo me afastar? E aí eu começo a olhar para os dados das empresas. Então, você poderia fazer isso tranquilamente acessando o site da própria empresa. Toda empresa que está listada na Bolsa de Valores tem que reportar os seus resultados de maneira transparente e aberta. Existem várias legislações e regulamentações para isso. São sempre confiáveis? Acreditamos que sim. Vez ou outra acontece algum escândalo, mas no geral são resultados auditados, que passam aí por diversas análises, né? Então é importante você olhar. Você poderia fazer tudo isso acessando o site da empresa e buscando a área de relacionamento com o investidor. Então lá eles colocam todos os dados que eles são obrigados a reportar por serem uma empresa listada em bolsa de valores. O problema é que para você fazer uma pesquisa mais ampla, isso é muito chato. Você tem que ficar acessando vários sites diferentes, várias empresas diferentes. Cada uma tem um link num lugar diferente, com um nome diferente, não tem um padrão.
isso dificulta, toma tempo na hora que você está fazendo o estudo. Então, o que eu vou compartilhar com vocês são alguns sites aqui no primeiro comentário que eu utilizo. Eles unificam todas essas informações e fica mais fácil. Você sempre vai saber, se eu digitar o ticker da empresa, o código que ela é negociada na Bolsa de Valores aqui, vai trazer as informações dela. Então, você só precisa achar o código e colocar ali. Existe um padrão, facilita o estudo, facilita a pesquisa para você poder buscar informações da empresa ali. Eu vou compartilhar com vocês não só sites que olham ali os resultados das empresas em termos de ações, mas também que olham para fundos de investimento imobiliários, né? O que esse fundo de investimento é? Ele realmente investe em tijolo? Realmente ele tem prédio, ele aluga? Ou não? Ele investe em direitos, certificados de recebíveis, né, de outros fundos, fundo só de papel. Então é legal, eu vou falar aqui, não foi algo que entrou na pergunta aqui, mas é que eu acho que é bem bacana de colocar, tudo focado aqui no mercado brasileiro. Se vocês quiserem essa mesma informação para o mercado americano, comenta aqui, pede aqui que eu compartilho com vocês também sites e ferramentas. Você pode olhar em empresas do mercado americano para você poder investir na bolsa de valores americana e investir no exterior. E aí a gente fala um pouquinho também sobre como isso funciona para o exterior e uma maneira bacana de você olhar essas coisas lá. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que essa aula também incentive vocês a mandarem mais perguntas. Eu fico muito feliz de responder e eu prometo que algumas delas aqui que eu achar bacana, eu vou trazer para esse programa de perguntas e respostas, onde eu tenho esse espaço aqui com mais tempo para poder aprofundar e não só passar uma lista de sites para vocês, mas explicar todo um contexto que envolve avaliar uma ação, por exemplo, os tipos de análises que existem, para que vocês tenham mais subsídios aí para investir com confiança e poder acelerar a liberdade de vocês. Não esquece de comentar aqui e compartilhar com as pessoas sobre essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Até logo!